Eu só não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim, e assim fazes comigo. Mata-me, eu te peço. Números, capítulo 11, versículos 14 e 15. Treine os outros para ajudar. Pastor Emílio Vieira, com mais uma meditação da palavra, trazendo mais uma reflexão sobre liderança. A nossa sexta reflexão. Meus queridos, Moisés estava pedindo a Deus que o matasse por causa dos problemas resultantes da sua liderança. A liderança de Moisés era no modelo clericalismo. O clericalismo estava matando Moisés e matará qualquer líder que tentar levá-lo. Para ajudá-lo com este problema, o sogro de Moisés e o próprio Deus o chamaram a resolver este problema. E quando Moisés ouviu a Deus e ao seu sogro, ele descobriu que a solução do problema começava com o treinamento de outras pessoas. E tu, diz a Bíblia, entre todo o povo procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Êxodo 18, versículo 21 e 22. Louvado seja Deus. Queridos, o propósito do ministério de Moisés era treinar outros líderes, só que ele não sabia disso. O trabalho do líder é treinar e equipar os membros da igreja que tenham potencial de líder. Estes membros estão dentro do corpo de Cristo. E quando eles são treinados, então eles se capacitam para fazer a obra do ministério. Paulo nos ensina que o propósito principal de um líder de igreja é treinar outros líderes. Treinar crentes para que se tornem líderes. O apóstolo Paulo explicou isso ao jovem Timóteo, queridos, cujo trabalho como um líder de igreja era treinar outros crentes. E o treinamento que ele havia recebido de Paulo deveria ser passado às outras gerações. É por esta razão que ficou registrado nas Escrituras: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Aleluia! Nós sabemos que aqueles que são treinados para serem líderes também treinarão outros a serem líderes. Este é o princípio do crescimento. Se um treinar um outro e o outro treinar um terceiro, a corrente se alongará até que nos tornemos fortes em um ministério vivo. O Senhor Jesus, queridos, nos ensinou desta forma. Nós precisamos descobrir os líderes certos. Foi desta forma que Deus disse a Moisés: ajunta-me 70 homens, de quem sabes que são anciões, que são líderes. Ajunta-me 70 homens que tu sabe que eles são líderes. E como nós podemos reconhecer um líder? É necessário, querido, que nós observemos quantos
Quantos são os seguidores? Quantos são os que estão seguindo esta pessoa? Se alguém estiver seguindo, você tem um líder. Se alguém não estiver seguindo esta pessoa, você não tem um líder. Na hora de escolher alguém para ser treinado, para ser líder, você deve observar quantas pessoas estão seguindo ele. Se ele tem um seguidor, se alguém segue ele, ele é um líder. Se alguém não o segue, ele não é líder. Quando você vai ao campo para trazer, por exemplo, um rebanho, se você é vaqueiro e tem que trazer 50 vacas leiteiras para serem ordenadas no curral, a maneira correta de trazê-los você tem que observar e descobrir qual é entre todo aquele rebanho de vacas leiteiras, qual é a vaca que lidera. Qual é aquela que segue e as outras acompanham? Se você a descobrir, você terá apenas que guiar ela. Se você fizer com que ela pegue o caminho do curral, todas as demais a seguirão, porque ela é a vaca líder. O mesmo acontece, meus queridos, com as pessoas. Você tem que encontrar os homens e mulheres que tenham seguidores. E então você vai treiná-los para que eles se tornem líderes. Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus passou a maior parte do seu tempo escolhendo os seus discípulos, e já havia um número bem considerável, mas depois de uma noite de oração e observando entre os seus 70 quem era líder, quem tinha seguidores, ao descer do monte ele escolheu 12. E esses 12 ele então passou a treiná-los para que eles pudessem no futuro ensinar e treinar a outros, e esses outros a outros, e assim por diante, até que outra vez Jesus viesse a esta terra. Então o objetivo maior do teu chamado, treine outros para ajudar. Abandone o clericarismo, que muitos pastores levam nas costas a obra que não é deles, a obra de Deus. Você é apenas um chamado para auxiliar nesta obra. Muitos líderes não permitem que os seus liderados tenham participação nos trabalhos efetivos. Ele dirige o culto de oração, ele dirige o culto de louvor, ele dirige o culto de doutrina, ele dirige o culto de ceia, ele dirige todos os cultos. Tudo é ele. Se ele chega na igreja e alguém está dirigindo, tem que passar o trabalho para ele, porque ele chegou. Esse é o modelo clericárico, modelo clericarismo. Era esse o modelo que Moisés tinha, ele levava tudo nas costas. Então Deus disse: você está fazendo errado, eu te dei autoridade, te nomeei como líder para tu levantar outros líderes. Escolhe homens que tu perceba que eles são líderes e coloca eles sobre o povo. O que Deus estava querendo com Moisés era, ele estava dizendo para Moisés: eu te levantei para ser líder de líder, Moisés. Larga de temer o povo, larga de ter medo da posição. Eu te levantei para ser líder de líderes. Então treine líderes para treinar outros líderes. Muitos pastores têm medo dos seus liderados. E eles levam esse modelo de clericarismo e depois estão afadigados, estão atribulados, estão cheios de problemas, de angústias, problemas no lar, problemas que não dá conta de cuidar da família e da igreja, e acabam caindo em depressão, e muitos apelam até para o suicídio.
Aprenda hoje com a lição de Moisés. Se Deus te chamou para ser líder, treine outros líderes, para que eles também treinem outros líderes, e assim o reino de Deus cresça. Que Deus abençoe a tua vida.